vamos passar a ler os 30 minutos aqui no livro e livro aos Hebreus, capítulo 12, capítulo 12 do livro aos Hebreus, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Aqui a palavra de Deus, escrita aos Hebreus, a gente vê grandes coisas e ensinamentos da parte de Deus através do escritor. Alguns dizem que foi Paulo, alguns teólogos, mas tem muita contundência, né, para ser Paulo. Mas aqui não revela o autor que escreveu o livro de Hebreus. E diz, portanto, nós também. Quer dizer, ele explica que nós somos também testemunha de muitas pessoas ao qual nos conhecem. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, vejamos que quando o crente, irmãos, ele passa e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, obviamente a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, habita no homem e começa uma transformação no homem, e ali começa o quê? Alguém a observar se verdadeiramente o homem segue verdadeiramente a Cristo ou está enganando, não é isso? Então, nós que recebemos da parte de Deus esta bênção, o Espírito Santo, quando ele vem, ele começa a nos moldar. Então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande testemunha, estamos sendo vistos. Em qualquer lugar que estamos presentes, nós estamos vistos, nós estamos sendo observados por alguém. Ele fala de uma nuvem, de tão grande nuvem. Então, uma tão grande nuvem, se observar a nuvem, ela está por cima, contemplando a todos, né? Então, se nós temos a Cristo, obviamente alguém observa a nós,
para que possa chegar até nós, precisamos que dar testemunho, porque somos observados. E como eu falei antes, ontem, a gente ali conversando, eu estava vendo uma passagem bíblica que está no livro de Lucas, capítulo 9. Veja uma grande observação da parte de Jesus, quando ele pede algo aos seus discípulos. Diz aqui, capítulo 9, versículo 51 ao 56. Diz assim: a epígrafe diz: os samaritanos não recebem a Jesus. Os samaritanos não recebem a Jesus. Veja o que eu li sobre o testemunho de Hebreus no capítulo 12, né? Sobre o testemunho de tão grande, né, nuvem que nos rodeia. Repare. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir para Jerusalém. Quem manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém? Jesus. Ele manifestou em si, manifestou-se para ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Quem caminha para Jerusalém precisa estar preparado. A irmã Adriana, chamei para louvar a Deus, ela surpreendeu-se. Quem vai para Jerusalém tem que estar preparado. Glória a Deus. Jesus, quando vier buscar a sua igreja, ele quer encontrar a sua noiva adornada, preparada, solidificada nele. A gente sabe aquela parte das 10 virgens, que as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 estavam imprudentes. E quando foram ali esperar o noivo, a Bíblia diz que lá vem o noivo, gritaram. E as 5 que estavam com seu azeite abastecido adentraram. As outras disseram: eita, me dá mais um pouco de azeite para que eu possa também aguardar o noivo. Ela disse: não, vai e vai comprar. Mas não deu mais tempo. Quando elas foram e voltaram, bateram e disseram: Senhor, abre. Precisa estar preparada. É dessa forma que Jesus virá buscar a sua igreja, irmão. De repente, ele bradará e chamará a sua igreja para o céu. Então, aqui a Bíblia diz que ele, tendo
o seu desejo manifestou-se o firme propósito de ir para Jerusalém. Quem quer ir para Nova Jerusalém? Glória. Nós queremos ir para Nova Jerusalém. O firme propósito. Mas Jesus o que? Colocou nos seus corações e diz: olha, vai na frente e prepara morada. Ele disse: e mandou mensageiros diante da sua face. Com certeza, nós estamos observados por Cristo, irmãos. Nós está sendo, Deus está nos observando como estamos caminhando para Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. Ele tinha certeza que eles iam preparar a morada, mas Deus nos conhece. Deus sabe todas as condições porque nós somos limitados. E quando ele mandou, ele sabia que os samaritanos não iam receber. Porque não houve uma preparação entre eles. Primeiro, eu botei aqui. Primeiro, teve um obstáculo. Primeiro obstáculo: os samaritanos não se davam com o israelita por causa de diferenças de raça, religião, costumes. Mas eu e você temos que refletir o caráter de Cristo. Precisamos refletir para eles, para que ele possa entender a mensagem da cruz. Então, os samaritanos, eles foram até lá. O primeiro obstáculo que eles encontraram foi esse. E não é diferente na nossa vida de hoje. Que nós somos rodeados de testemunhas. Porque com os nossos testemunhos, preparamos alguém, irmãos. A gente vê aquela passagem de Eliseu, que Eliseu, ele fez uma preparação sem falar com a mulher. A Bíblia diz que ele passava e a mulher observava e disse: vejo que este homem, dizendo já que o seu marido, a outra pessoa, vejo que este homem é um verdadeiro homem de Deus. Então, se aqui diz assim, ó, a diferença é que, primeiro obstáculo que encontramos é que não se dava com o israelita por causa de diferenças de raças. E a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas os discípulos estavam a caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém há uma preparação. Há um tempo. Quem vai para Jerusalém, há uma preparação. Nós estamos aqui sendo preparados. Para quê? Para ir para uma nova Jerusalém. Precisamos entender que Deus nos envia e nos ensina como devemos chegar para aqueles que nos observam. Então, vejamos. Mas não receberam, porque os seus aspectos eram como de quem iam a Jerusalém. Tem uma observação aqui. A gente sabe que quem vai para Jerusalém, irmãos, quem vai para Nova Jerusalém, são diferentes. São santos. Quer dizer, são separados. Então ele, vendo aquilo, viu que o aspecto dele era diferente, disse: não aceitamos. Mas os discípulos deviam o quê? Observar como Jesus andava, como eles eram,
como Jesus o receberam. Porque eles viram que eles eram diferentes, era igual, praticamente, ou igual àqueles samaritanos. Porque os corações deles eram totalmente diferentes daquilo que Deus queria passar para ele. Então vejamos aqui. Mas não receberam, porque os seus aspectos eram como de quem ia para Jerusalém. Então não receberam. Muitas vezes estamos nessa situação. O povo não quer nos receber, mas precisamos buscar mais ao Senhor, para que o povo possa entender a mensagem da cruz em nós. Então, diz assim: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, o qual rejeitaram, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Veja que diferença. Veja como eles pensaram para... Eles retribuíram ou tentaram agredir aqueles que estavam lá em Samaria. Eles queriam fazer como? Eles queriam que eles entendessem, preparassem morada e recebessem do jeito que eles estivessem. Mas a Bíblia diz que o quê? Que eles vendo isso, como foram rejeitados, eles queriam fazer como Elias fez, que eu pedisse a Deus orientação, pediu a Jesus uma orientação, que pedisse a Deus para que derramasse fogo e consumisse aqueles homens. E vendo as situações que muitas vezes se deparam ao dia a dia nosso, no nosso dia a dia, que muitas vezes não encontramos pessoas nessas condições, que não querem Jesus, não aceitam Jesus, e precisamos o quê? Colocar Jesus neles. Mas temos que ter uma forma ideal, solicitando a Deus como devemos fazer. Quando eles perguntaram a Jesus: quer que pedimos a Deus, que oramos, que dessa forma do céu consuma? Jesus disse o quê? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. E precisamos tirar de nós esse espírito de vingança dentro de nós. Precisamos tirar de dentro de nós esse espírito de contenda, de divisão, de, como diz assim, de raças, de cor, de diferença, de religião. Temos que tirar isso, irmãos. Temos que mostrar para eles que Deus é em nós. Precisamos mostrar que Cristo está em nós. Mas como? Precisamos fazer isso dando exemplos, fazendo como Cristo diz, como Paulo disse: sejam imitadores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para chegar em Jerusalém, precisamos dentro de nós ter esta mudança. E muitas vezes, irmãos, somos até moldados pelo próprio homem. Se observarmos as Escrituras e se observarmos certas coisas que acontecem na vida do dia a dia do ser humano, do crente, tem muitas coisas que o ser humano quer mudar a gente. Mas se buscarmos a palavra de Deus e observarmos como Jesus andou, com certeza, irmãos, Deus tratará de nós de maneira agradável. Gradativamente você vai moldando aos poucos. Não é de repente. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai transformar
transformando a nossa vida de dentro para fora. Quando ele pergunta que vocês não sabem de que espírito sois, verdadeiramente ele estava ainda embaraçado com as coisas. Andava com Jesus, mas não sabia verdadeiramente como era, como se dirigir para alguém, como chegar a alguém, como abordar alguém, para que ele possa observar em eles. Estavam na lei ainda. Ainda estavam na lei, é verdade, irmão. Os ensinamentos do homem. A Bíblia diz assim: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia, porque o Filho do Homem não veio para destruir. Aqui uma observação que eu botei: preparar pousada para Jerusalém na vida daquele que não conhece. Devemos, como cristão, como observador das Escrituras, como imitador de Cristo, precisamos estar nesta condição, preparado para pousada, para que Jesus venha habitar. Observamos, irmãos, que muitas vezes se forçam até uma pessoa a aceitar Jesus. Não é o homem que muda o homem, e sim Deus. É o Espírito Santo que muda o homem da justiça, do juízo e dos pecados. Certa feita, quando aceitei Jesus, a minha mudança diante de Deus foi, louvado seja Deus, como um estalar de dedo. E alguém que me observava, disse: irmão, como tu mudou? E certo dia, nós fomos a um retiro, em uma granja aí de um conhecido, e tinha um pastor que estava observando eu, um rapaz. E observamos. E nesse dia houve um quase afogamento de uma jovem. E nesse afogamento, uma das senhoras mergulhou para salvar essa mulher, essa jovem. Nós estávamos próximos, eu e esse rapaz. Mergulhamos nesse rio, que era fundo, uma parte era funda. Conseguimos tirar, pela misericórdia do Senhor, essa jovem e essa senhora que já estava afogada. E o pastor depois chegou para nós e disse: meu irmão, eu dentre o povo todinho, eu estava observando você e esse irmão. Aleluia. Era o único que mergulhava, que estava mergulhando, tomando banho nesse rio, de calça, todo vestido, e a gente mergulhando sem nenhuma vergonha nem nada. Eu disse: mas Jesus, obrigado, Deus,
Porque nós somos observados. Quer dizer, não que você possa fazer aquilo que Deus fez em mim agora, não. É gradativamente. E o pastor observou em mim dessa forma tão poucos dias de convertido. Eu estava ali tomando banho de rio, com calça, com tudo, com vergonha de mostrar as minhas pernas, mano. Você está entendendo? A santidade, irmãos. Porque observando a palavra de Deus, eu vi isso. Mas Deus trata com as pessoas conforme a vontade dele. Eu estou dizendo o que aconteceu em mim. Veja como nós somos observados. E a Bíblia diz que Deus enviou diante a face dele. Deus certamente também envia-nos também diante da face dele por entre esse mundo, irmãos. Quantas Samarias não existem aqui ao nosso redor? Quantos samaritanos não existem ao nos observar? Se verdadeiramente servimos e seguimos a Cristo do jeito e de maneira que deve ser ou não, é no falar, é no andar, é no ouvir, é nos procedimentos, é entrando, é saindo. Deus nos observa, irmãos. E a Bíblia diz que o quê? Que nós prestaremos conta de tudo que façamos aqui. Aí por isso que ele perguntou: que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem. E se nós, irmãos, temos isto, temos o Espírito de Deus, porque já temos lugar. Quando aceitamos a Jesus, já demos lugar ao Espírito Santo de Deus habitar em nós e nos transformar. O homem é quem impede o agir de Deus na minha e na sua vida. Nós que paramos, nós que interrompemos o trabalhar de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que os discípulos andavam com Jesus. Eles andavam com Jesus, observavam como Jesus fazia, mas chegava lá na frente, pede para que Deus mande fogo e consuma. Mas para salvá-las, quantos desprezam o nosso irmão que está ao nosso lado? Quantos desprezam o vizinho, irmãos? Por ser português, por ser católico. Quantos desprezamos? Quantos não falamos? Porque alguém está nos observando. Aleluia! Porque o irmão vai me ver conversando, acha que eu estou falando alguma coisa. Se você andar em espírito, irmão, com certeza Deus recebe. Eu tenho um evangelizado, um jovem, eu não sei se já disse aqui, um jovem Que ele é envolvido com drogas. A mãe sofre, os irmãos sofrem, mas eu de vez em quando vou lá e atendo dentro da casa dele. Alguém que me observa diz: oxe, lá vai o irmão. Mas eu nem estou pouco, irmãos. Eu estou
preocupado com esse povo que está me observando dessa forma. Eu estou preocupado com aquela vida, irmãos. Eu estou preocupado com aquela vida, porque está o quê? Sendo levado, arrancado, irmão, porque o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. E certa feita, eu estava na frente, alguém disse assim: mas irmão, tu toda vez vai ali. Eu disse: vou ali. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas o caminho dele está sendo um processo, ele está sendo lapidado. A lapidação de uma pedra, de uma rocha cheia de coisas, é um processo muito grande, irmãos. Primeiro é extraído do lugar que ele é fechado. A pedra é extraída assim. Ou de uma explosão é extraída a pedra. Para ser preciosa, ela tem que ser trabalhada. Não é? Na mão de um ourive. Uma pedra tem que ser trabalhada na mão do ourive. E Deus, quando enviou a eles preparar a morada, da mesma forma Deus nos manda preparar a morada, porque essas pedras têm que ser preparadas por nós, irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele veio salvar a alma do homem. Mesmo que diga assim: aceite Jesus e morreu amanhã, foi salvo, irmãos. Foi salvo. Devemos fazer a nossa parte. E botei mais aqui. Você tem que entender que o Espírito de Deus é quem muda o homem da justiça e do juízo. Como eu falei aqui outrora. Tem irmãos que muitas vezes não sabem usar aquilo que Deus entregou em suas mãos. Muitas vezes ele recebe um dom de Deus e acha que aquele dom é para menosprezar alguém, para destratar alguém. Tem irmãos que até se acha até mais santo do que o outro irmão. Não sabe que aquele que é mais dado é mais cobrado. É por isso que Paulo, ele fala no capítulo 15 de Romanos, que é tu que és forte, suportai a fraqueza do mais fraco. Suportai a fraqueza do mais fraco. Olha aí, Romanos capítulo 15. Veja aí. Amém. Pode ler. Mas nós, é o primeiro. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Está vendo, irmãos? E não nos agradar a nós mesmos. Romanos 15. Romanos 15. Aleluia. Suportar as fraquezas dos fracos. Romanos 15. Agora, vamos observar aqui no capítulo 14, irmão, no 14, que você vai ver uma coisa também muito interessante sobre o que Deus quer de nós. No capítulo 14. Diz assim: ora, quando alguém está enfermo na fé, veja bem, é o que a gente estava falando sobre a questão de ontem.
Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque quem vai mudar o homem não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Aqui fala do alimento, mas se a gente for pela parte espiritual aqui em cima, sobre a tolerância para com os fracos na fé, é dessa forma. Tem uns que podem, irmãos, mesmo fraco na fé, não pode comer uma comida muito forte, porque muita gente quer dar uma comida muito forte, uma lapada, como se diz assim na palavra popular. Vou dar uma palavra para que ele possa se consertar. Não, irmão, aquele que está fraco na fé tem que comer o quê? As coisas fraquinhas. Olha, Jesus te ama. Como é que eu vou preparar morada para Jerusalém? Se eu vou para Jerusalém, eu tenho que estar preparado. É por isso, ao qual eu li aqui Hebreus capítulo 12, para terminar, e diz assim o que? Hebreus 12, o que eu li. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Precisamos entender, irmãos, é que Deus, Ele nos chamou e diante a face dele nos envia para isso. A casa do Senhor é para aprendermos, para que lá, aí fora, possamos proceder com aquilo que foi ensinado. Para aqueles que nos vê, não repita, mas sim se aproxime de nós, se achegue a nós. Preste minha atenção. Quantos não vieram para o culto para aprender? Quantos? Amanhã se depara com uma situação dessa, não está preparado, irmãos. O alimento tem que ser todos os dias. Quando há cultos, é preparado aquele dia para que você possa suportar os próximos dias dos novos ensinamentos. O homem é que se distancia de Deus. Ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo 15, que ele dizendo para o rei Asa, disse assim: olha, se tu me buscar, eu deixarei ser achado, mas se tu me deixar, eu não deixarei ser achado. Quem vem com certeza encontrará. Deus deixa ser achado. Porque se você deparar com os samaritanos, daqueles que nos rodeiam, dessas pessoas que veem nós, eles vão buscar a nós, buscar a Cristo, para querer ver como é. Porque eu fui um desses. Eu disse, eu vi o crente e dizia, eu quero ser crente. Porque alguém deu a mim testemunho para que eu pudesse ir buscar. Amém, irmãos? Então é dessa forma. Para ir para Jerusalém, precisamos estar preparados. Amém? Ficamos de pé em nome de Jesus.